Olá você, gente amiga, olá você, gente querida, povo de Deus, a gloriosa, a preciosa paz do Senhor Jesus. Que bom, estamos de volta mais uma vez aqui pela página do Facebook e também no YouTube. Desde já, muito obrigado a todos vocês, queridos irmãos e diletos amigos. Este é o nosso momento de reflexão e já vamos juntos meditar na palavra de Deus nesta tarde. Estava meditando sobre uma palavra para este momento e me veio ao coração falar sobre o tempo. Este é o nosso assunto de hoje, falarmos sobre o tempo. Então, meus queridos, vamos de encontro com o texto desta tarde. Eu vos convido, se possível, se é que você tem por perto aí a Bíblia Sagrada, nada melhor do que conferirmos à luz da Bíblia aquilo que falamos, aquilo que pregamos. Então, meus queridos, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo de número 3, este é o nosso texto desta tarde. Ok, meus irmãos? Quero já aqui abraçar a todos os nossos irmãos nazarenos, aí do nosso Pernambuco, aos nossos irmãos aqui no estado de Santa Catarina, especialmente aqui na cidade de Itajaí. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a todos indistintamente. Ok, meus queridos? Eu falei Eclesiastes capítulo 3, este é o nosso texto. Estou aqui tentando detectar na minha Bíblia, o livro de Eclesiastes, para que a gente possa fazer o uso do texto citado. Muito bem. Queridos, a palavra de Deus nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar ou de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então este é o nosso texto de reflexão desta tarde. E como disse, falar um pouco neste momento sobre o tempo. E muitas coisas nós temos de aprender, meus queridos irmãos, com este assunto, com este tema, e aprove Deus de que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, todavia, por intermédio da sua palavra. Meus queridos irmãos, você que está me ouvindo, seja você um evangélico ou não, mas é possível, é verdade, irmãos, entendermos bem de perto, não é? Esta vida que nós estamos vivendo, a qual podemos considerar uma vida moderna, não é? Nós estamos percebendo que tudo está acontecendo muito rápido.
uma velocidade terrível, principalmente nos dias de hoje, com toda esta tecnologia, não é? E de fato estamos vivendo esta modernidade, não é? Em fração de segundos, nós podemos nos comunicar com o outro lado do mundo. É verdade, não é? Podemos, em rápidos tempos, saber o que está acontecendo no mundo inteiro, através da televisão, através do computador, até mesmo através do telefone. E eu percebo com isso, meus irmãos, e acredito que vocês, alguns, obviamente, têm percebido que estes avanços tecnológicos têm contribuído de forma negativa, eu falo isso espiritualmente, para que nós, cristãos, venhamos perder a paciência para esperar a bênção de Deus. É verdade, é isto que nós estamos vivendo. Esta é a realidade dos nossos dias. Enquanto tudo acontece velozmente, estamos vivendo nesta era da velocidade, onde as informações do mundo inteiro podemos alcançar. No lado espiritual, nós vejamos que estamos perdendo a essência, estamos perdendo a paciência, não estamos querendo mais esperar em Deus. É verdade. É aquela tendência de que tudo venha acontecer nos estralar dos dedos. E queremos, como cristãos, viver no reino de Deus desta forma. E queremos ou achamos que no mundo espiritual as coisas de Deus deva acompanhar o sistema deste mundo. A velocidade em que as informações estão chegando até nós. E torno a dizer, estamos perdendo a nossa sensibilidade espiritual no tocante a esperar em Deus. Meus queridos irmãos, nós não gostamos de esperar, isso é verdade. O ser humano não gosta de esperar, não é? Porque talvez esperar incomoda muito, esperar inquieta demais, desgasta demais. E principalmente, meus irmãos, se estamos atravessando algum problema de dificuldade, de pressão, de incompreensão, de injustiça, esse esperar se torna ainda mais desgastante. Mas precisamos esperar. Temos que aprender a esperar em Deus. Amém, meus queridos irmãos? Que o Espírito Santo do Senhor alcance o teu coração nesta tarde através desta palavra, meu querido irmão. Então, meus queridos, aprender ou saber esperar não significa dizer, por outro lado, meus irmãos, que é se acomodar com as coisas. Esperar não é se acomodar com as circunstâncias da vida, não senhor e não senhora. Mas esperar é aguardar com sabedoria o momento certo de agir. Então esperar é aguardar, esperar é ter paciência para que o momento oportuno, o momento certo de Deus para nós, ele chegue, para que daí então nós venhamos agir. Amém? Nós venhamos agir. O salmista, ele disse, esperei com paciência.
no Senhor. Aleluia. E Ele ouviu o meu clamor. E Ele atendeu às minhas necessidades. Eu quero dizer que esperar não é jogar as armas, parar, abandonar as atividades, sentar-se e ficar esperando o benefício de Deus. Esperar não é isso, meu querido, mas é ter a direção de Deus para que possamos viver os momentos de Deus nas nossas vidas. Para tanto, eu quero dizer nesta tarde, meu querido, que precisamos conhecer o nosso tempo e conhecer o tempo de Deus. Teologicamente, existe o nosso tempo e o tempo de Deus. O nosso tempo é aquilo que nós chamamos de Cronos. Cronos fala do nosso tempo. É o tempo de vida em que estamos discorrendo nessa terra. Mas também existe o tempo de Deus, da qual é intitulado como Kairos. E este é o tempo de Deus. Percebe, meus irmãos, a diferença? O meu tempo e o tempo de Deus existe. Quero mandar o meu abração ao meu estimado irmão, meu amigo, Olisberg Cavalcante, o Berg do Sax. Que Deus abençoe o servo de Deus neste momento. Muito obrigado aí pela companhia nesse espaço do nosso quadro Momento de Reflexão. Então, meus queridos irmãos, o Kairos de Deus, este Kairos que é o tempo de Deus, amém? Revela que Deus sabe, exclusivamente Deus sabe o momento certo, a hora certa, o dia certo de nos abençoar. E isto compete somente a Deus. Nós não temos direito de penetrar nesta presciência. Então, é o tempo de Deus. De modo que eu preciso aprender algo muito interessante com a Bíblia Sagrada, que toda a bênção, ela passa pelo teste do tempo. Toda a bênção de Deus, ela tem que respeitar o tempo. Ela tem que atravessar um momento até chegarmos a nós. E eu preciso aprender com isso. Amém? No Cronos, meus queridos irmãos, diletos amigos, nós devemos vivê-lo sem estarmos ociosos. Devemos viver esse Cronos que é o nosso tempo, que é o tempo da nossa existência, sem inquietações. Amém? Aquela inquietação pelo futuro, não é? Inquietações pelo dia de amanhã. E nós temos respaldo bíblico no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, no capítulo número 6. Se você percebe aí do versículo 25 ao versículo de número 34, então é o próprio Mestre, é o próprio Jesus que está admoestando os discípulos, que está aqui alertando os discípulos quanto a esta ociosidade. Amém? E Jesus está ensinando-os a ter paciência. Está ensinando para que eles estejam atentos ao momento de Deus para as suas vidas. E enquanto este momento de Deus, que chamamos de Kairos, que é o tempo de Deus, não chegue para nossas vidas, não devemos nos desesperar, desequilibrar-se na fé.
Jesus disse no versículo de número 25 do capítulo 6 de Mateus: não andeis cuidadoso ou cuidadosos da vossa vida pelo que há, ou pelo que haveis de comer e o que haveis de beber. Amém? Nem andeis cuidadosos acerca do vosso corpo pelo que haveis de vestir. Jesus disse: não é a vossa vida mais importante que o alimento? E não é o vosso corpo mais importante do que as vestes? Glória a Jesus. Então Jesus, ele quer, irmãos, que nós possamos viver bem o nosso tempo, cronos. Nós devemos viver bem o nosso tempo, chamado hoje, o agora. E você deve fazer isto muito bem. Viver este tempo muito bem. Quanto ao que está relacionado daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, nós devemos deixar nas mãos do Senhor. Porque a partir do momento que esta preocupação é acionada em nós perdemos o direito, nós perdemos a oportunidade de viver bem o nosso tempo. Qual é o teu tempo, irmãos? Qual é o seu momento no Cronos, neste exato momento? Como é que você se encontra? Eu não sei, se alegre, se triste, se na bênção ou na prova. Você está vivendo o seu Cronos, está vivendo o seu tempo. Nós precisamos viver bem. No versículo de número 28 do capítulo 6 do Evangelho por Mateus, Jesus disse: por que vocês andam ansiosos pelo que haveis de vestir? Considerai, não é, irmãos, como crescem os lírios do campo. Eles nem trabalham, nem fiam. Os passarinhos também não trabalham, não cegam. Mas no tempo certo, no momento certo, na hora certa, os recursos aparecem. Sem que eles se preocupem com isso. Sem que os pássaros deixem de cantar, deixem de voar. Eles seguem a vida. Ele vive o seu momento. E os momentos de Deus, como consequências, vão acontecendo. Glória a Deus. O que Deus diz para o teu coração nesta oportunidade: ei, meu querido irmão, viva bem o momento da sua vida. Glória a Deus. Sejamos vigilantes, porque o momento de Deus pode acontecer nas nossas vidas e precisamos ter toda uma atenção para entender este momento especial de Deus na nossa vida. Então o Kairos de Deus, ele vai acontecer dentro do nosso Cronos, mas eu preciso estar bem dentro desse Cronos, independente do momento, independente do tempo que eu esteja vivendo. Glória a Deus. Então, para que Jesus pudesse ajudar os discípulos, ele apresenta uma atividade. Isso é interessante, porque a atividade, amém? Eu quero aqui pausar para abraçar o meu pastor Jefferson, aí no Belém do Pará. Meu forte abraço, meu respeito a este homem de Deus aí no Belém do Pará, a todos os estimados irmãos da área 13, amém, que Deus possa estar abençoando abundantemente. Então, Jesus, ele ensina, traz, irmãos, na prática, algumas técnicas, alguns exercícios que é importante para que os discípulos estivessem com a mente ocupadas e não firmassem os seus pensamentos no amanhã.
Então Jesus diz assim, olha, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ocupe a sua mente. E é isso que eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta tarde. Não pare, irmãos. Não baixe as suas armas. Não estacione. Não fique engessado. Não fique na inércia. Mas esteja vivendo este cronos, fazendo a vontade de Deus. Amém? Louvando, glorificando, adorando a Deus. Nós temos um grande exemplo, o grande apóstolo Paulo, quando, junto com Silas, naquele cárcere, preso, ele estava vivendo o seu cronos, ele estava vivendo o seu tempo. E aquele momento da vida de Paulo preso ali, era um momento cujas circunstâncias encurralavam para uma situação decadente no aspecto emocional, físico. Mas Paulo e Silas, eles investiram neste tempo, irmãos. E louvavam e oravam. Eu torno a dizer, porque eu creio que Deus esteja falando com alguém nesta oportunidade. Como você está vivendo o seu tempo? Como você está reagindo a este momento da sua vida? Percebe, irmãos, que o tempo ele passa e não volta atrás. Nós não podemos voltar no tempo para corrigir determinados momentos. Nós não podemos voltar no tempo, aleluia, para rever alguns conceitos. Meu abração ao meu querido irmão Adilson Alves, grande autarquia, homem de Deus, meu amigão. Então, como eu disse, o tempo não volta, meus queridos. Nós não temos a chance de voltarmos atrás para corrigir, para investir no que deveríamos ter investido. Portanto, é fundamental que neste tempo chamado agora, nós possamos estar nos esforçando para vivê-lo bem. Eu sei que talvez o seu tempo seja um tempo de prova ardente, de dificuldade. Mas você tem toda a liberdade em Deus de mudar o cenário, assim como Paulo e Silas dentro daquela cadeia. Ao contrário de chorar, ao contrário de gemer, ao contrário de se questionar, ao contrário de murmurar, eles investiram esforços para adorar a Deus, para glorificar a Deus. É o nosso cronos, é o nosso tempo. Então Jesus disse aos seus discípulos, buscai primeiramente o reino de Deus, se envolvam com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Isso vai ajudar vocês a esquecer um pouco sobre o dia da manhã. Isto vai fazer com que vocês tirem esta preocupação da cabeça, porque isto pode prejudicar seu psicológico. Isso pode te levar como uma seta maligna para uma forte depressão. Isso pode te fazer desejar a morte, um suicídio, como o tema que estudamos na nossa última lição da Escola Bíblica Dominical. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Nós precisamos entender o nosso tempo, porque passa velozmente. Mas, sobretudo, respeitar o tempo de Deus na nossa vida. E, como eu disse, o tempo de Deus é o Kairos. Temos que ter paciência.
Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz: pode ficar certo. Pode ficar certo. Então Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E observe um detalhe: buscai não significa dizer pedir. Buscai o reino. Mas ele não diz pedir, pedir, pedir. Mas ele diz: se vocês adorem a Deus, busquem a Deus, se esforcem, louve a Ele, faça aquilo que o Espírito Santo vos concede pelo talento que você tem, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma garantia que temos. E foi assim que Jesus instruiu os seus companheiros discípulos, para que eles estivessem prevenidos desta ociosidade, desta inquietação acerca do comer, do beber, do vestir, do dia da manhã, do próximo ano. Irmãos, vivamos vivamos bem o nosso Cronos, meus queridos irmãos. Aleluia. Então, o problema atual é que muitos estão querendo a bênção de Deus sem antes buscar o seu reino. Isso é perigoso, irmãos. Querer a bênção de Deus sem antes buscar o reino é uma inversão de valores. As bênçãos podem vir provenientes de outros meios, mas não de Deus. Amém? Então não existe essa de receber a bênção de Deus sem que antes nós não possamos, ou que nós não buscamos o seu reino. Isto é um princípio estabelecido por Jesus, mas buscai primeiro, amém? O reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meu querido, não pense você que vai chegar à bênção de Deus sem primeiro buscar o seu reino. Então, que você possa refletir sobre isso nessa oportunidade. Nós temos um exemplo no capítulo 1 do livro do Gênesis. Gênesis no capítulo 1. E todo mundo sabe que, irmãos, conhece de perto esta palavra. Mas eu quero te dizer algo. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que era bom. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E o dia primeiro, depois veio o dia segundo, o dia terceiro. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que o tempo ele existiu antes da criação de todas as coisas. E o próprio Deus respeitou o tempo. E para cada tempo ele criou algo, ele estabeleceu, ele determinou a criação de algo respeitando o tempo. Amém? Deus não criou tudo de uma só vez. O próprio Deus ele teve equilíbrio, mesmo como construtor do universo. Mas ele precisou de 7 dias para construir tudo, então Deus respeitou o tempo. Cada dia Deus criava algo e ainda teve tempo para descansar. Então Deus respeitou o tempo. E nós queremos tudo já. E nós queremos tudo para hoje, para agora. Não é assim, irmãos. Nós estamos sendo desafiados por este sistema atual a perdermos a sensibilidade de Deus no quesito paciência, no quesito
esperar em Deus. Glória a Deus. Então, fica bem claro aqui, talvez você esteja me perguntando, mas, presbítero Fábio, o que é o Cronos? O que é Kairos? Talvez você que esteja chegando agora e percebeu eu citando essas palavras. Então, meus queridos irmãos, a palavra Cronos, eu disse que era um espaço de tempo. Cronos fala de um intervalo, é o nosso tempo, de nossa existência. E na Bíblia Sagrada temos alguns exemplos. Se, por exemplo, olharmos no Evangelho de São Lucas, capítulo 20, o versículo 9, nós vamos observar aquela parábola sobre o dono da vinha. Quando o dono da vinha, ele se ausentou-se do país, e diz a Bíblia que ele se ausentou-se do país por muito tempo. Este tempo aqui está relacionado ao Cronos, que é esse espaço, esse intervalo de tempo que compreende, não é, irmãos, na nossa existência, os segundos, os minutos, a hora, os dias, as semanas, os meses, os anos, enfim. Este é o Cronos. Nós temos exemplo daquele paralítico, não é? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 6, aquele paralítico que havia muito tempo que estava naquela situação. Este tempo fala do Cronos. Tempo, anos, meses, que ele esperava, ou que ele estava vivendo naquela situação. Então o Cronos é o nosso tempo. Glória a Deus. Agora, a palavra Kairos, como eu dizia, que era o tempo de Deus. Então esse Kairos representa aquele momento, oh glória a Deus, que é aquele momento emocionante, quando Deus determina intervir no nosso Cronos. Amém? Quando Deus ergue do trono para agir em nosso favor, ao nosso benefício, e quando Ele estabelece o seu Kairos, o seu tempo, tudo relacionado ao nosso Cronos sofre alteração, tudo muda, glória a Deus para sempre. Então quando Deus se levanta, Ele dá a ordem, e a ordem que tem o poder de transformar aquilo que está estagnado em movimento. Glória a Deus. É aquele que faz nascer um novo dia, que cria uma nova situação de vida. Este é, meus queridos irmãos, o Kairos de Deus. É o tempo de Deus. Glória a Jesus. Esse Kairos é, glória a Jesus, o momento decisivo de Deus. É uma ocasião especial, diga-se de passagem, em que grandes coisas podem acontecer. E eu dizia que nós não podemos abrir mão do nosso Cronos, abrir mão do nosso tempo para esperar o Kairos de Deus. Ou seja, eu abrir mão do meu tempo para esperar o tempo de Deus. Mas eu tenho que esperar o tempo de Deus vivendo o meu momento. Eu não posso esperar o tempo de Deus parado, estacionado, engessado. E a gente percebe que existem muitos irmãos que se cansam de esperar em Deus e eles deixam de viver, deixam de orar, deixam de cantar, deixam de ir para a igreja. E a justificativa é porque eles cansaram de esperar, ficaram desenganados, desiludidos e se conscientizaram de que Deus não vai lhes abençoar mais. E por esses motivos, pela força do desespero, abandonam o seu Cronos. Glória a Deus.
Que o Senhor tenha que misericórdia de nós, irmãos, e que possamos esperar o tempo de Deus sem se esquecer de viver. Enquanto estamos esperando essa intervenção de Deus, viva a sua vida, meu irmão. Sirva a Deus com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que espera, observem isso, que aquele que espera em Deus deve entender o tempo de Deus em sua vida. Eu preciso entender o tempo de Deus na minha vida, você deve entender o tempo de Deus para a sua vida. E outro sim, o tempo de Deus, ele jamais pode ser medido, pode ser comparado com o nosso tempo. E não venhamos pensar nós que Deus deve respeitar o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo dele. Dentro do tempo de Deus, ele age quando ele quer. E não tem uma explicação melhor do que aquele louvor que já aprendemos a amar, não é, irmãos, de coração? Aleluia. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus. Mas se a porta fechar, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E isto é saber viver o nosso Cronos, aguardando pacientemente o Kairós de Deus. Aleluia. E eu sinto uma alegria, irmãos. Me sinto bem confortável em falar estas palavras nesta tarde. Eu acredito, por outro lado, também, você que aí está, você que irá me ouvir, você que será alcançado por esta reflexão, sem sombras de dúvidas, será tocado, será despertado. Mas nós não podemos esquecer da vida. Dentro do nosso Cronos, temos a oportunidade de amar nosso próximo, de fazer o bem, de perdoar. Amém? De ajudar, de investir a nossa força. Sabe, Salomão escreveu aos jovens e disse: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Capítulo 11, né? Antes que venham os dias da qual não tenha mais contentamento, antes que a velhice chegue, antes que as forças se desvaneçam, lembra de Deus. Faz alguma coisa para Deus. Aleluia. Glória a Deus. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. Muitas pessoas não estão tendo mais paciência para esperar este tempo de Deus. E aí, meus irmãos, é onde surge o conflito. E qual é o conflito, presbítero Fábio? Quando nós não queremos mais esperar o tempo de Deus, nós entramos em conflito entre o meu eu, que diz assim: faça agora, faça hoje. Se eu fosse você, eu ia. Se eu fosse você, eu fazia. Se eu fosse você, eu falava. Se eu fosse você, não esperava. Se eu fosse você, ia agora. Então, o nosso eu começa a agir. Vai, faz. Mas nós precisamos entender
que por outro lado o Senhor também fala aos nossos corações e diz: espere o tempo certo, meu filho. Tenha paciência. Na carta aos Hebreus, meus queridos irmãos, capítulo 10, o servo de Deus direcionou estas palavras para aqueles irmãos judeus que estavam oscilantes na fé. E o escritor anônimo aos Hebreus, ele disse, capítulo 10, versículo 36, porque necessitaste paciência, meus queridos, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, lembra do que Jesus disse em Mateus 6, versículo 25 por diante? Principalmente no versículo 33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, mas necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Versículo 37 diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, não tardará. Não tardará. Amém, meus queridos? Que possamos tirar uma grande lição deste conceito de Kairos. Tirar esta lição para nós, meus queridos. Aprendermos com isto. Esse Kairos revela a nossa total dependência da ação divina. E se ela não acontece agora, e se o agir de Deus não te alcançar agora, e se a bênção de Deus não chegar ao teu coração agora, se as portas não se abrem, se a cura ainda não chegou, se a alegria ainda não chegou para o teu coração, aleluia, nós devemos esperar. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no tempo de Deus, no Kairos de Deus, no momento decisivo de Deus, no momento do seu agir. E eu quero dizer que este tempo de Deus, ele pode acontecer hoje, ele pode estar acontecendo agora, onde quer que você esteja, meu querido irmão. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenhamos as nossas convicções, porque fiel é aquele que nos, aleluia, prometeu. Glória a Deus. Esperamos esta palavra de ordem de Deus, este momento de Deus, e abraçar esta oportunidade de entrarmos no tempo de Deus, de vivermos o momento de Deus com muita alegria. Amém? Mas tudo isso é na hora certa, é no tempo certo, é no momento certo. O que é que o mundo está ensinando hoje, irmãos? Qual é a filosofia do sistema deste mundo hoje? Ensina que nós precisamos criar as nossas próprias expectativas, criar as nossas próprias oportunidades. A filosofia desse mundo é dizer que você deve se esforçar e criar as suas próprias oportunidades, de correr atrás do seu ideal, do alvo, não é? E fazer isto com muita determinação. Obviamente que dentro desse conceito existem os fatores positivos, mas olha, irmãos, esse conceito de que as pessoas que não alcançam a porta do sucesso, não alcançaram porque se acomodaram ao que têm, ao modo de vida que estão vivendo, isso é uma filosofia do inferno, irmãos. Isto é uma filosofia que vem para te tirar da vontade de Deus, para te tirar do teu tempo.
e lutar por um tempo que está dentro e limitado exclusivamente à determinação divina. Amém? As coisas elas vão fluir, vão acontecer, mas nós precisamos entender o tempo certo. Qual é o teu tempo neste momento? Qual é o tempo que você está vivendo neste momento, meu querido? Será que você já está vivendo o Kairos de Deus, experimentando aí, está entrando, adentrando a esta oportunidade que Deus está te determinando? Amém? Sendo alcançado pelas bênçãos, pelos favores divinos. Que alegria, né, irmãos? Que momento, né, irmãos? Para glorificar, para dar o culto de ação e graça. Mas talvez você esteja, pelo contrário, chorando neste momento, preocupado, inquieto, perturbado. Mas eu quero dizer, isto é um tempo também. Amém? Que tem seu começo, meio e fim. Este tempo passa também. E enquanto este tempo difícil está na sua vida, você precisa viver este momento. Mas não baixe a sua cabeça. Não se entregue. Não baixe as armas. Não abandone os caminhos. Não recue. Aleluia. Não se dê por vencido. Não se entregue. Não saia da presença de Deus. Não entregue o seu cartão. Irmãos, suporta o tempo. Administra este tempo. A qualquer momento o tempo de Deus pode acontecer na sua vida. Mas permanece, meu querido, firme, na certeza de que, não importando a situação em que estejamos, o melhor de Deus vai acontecer. Glória a Deus. O melhor de Deus vai acontecer. Aqueles que anseiam pela vontade de Deus devem entender que existe um tempo a ser respeitado. Existem horas para ser respeitado, minutos para ser respeitado. Amém? Glória a Jesus. Se nós não vigiarmos, se não estivermos atentos, e não estivermos apercebidos, o Kairos de Deus pode chegar e você pode perder a bênção, sabia, irmãos? Esteja atento dentro desse cronos que você está vivendo. Aleluia. Tudo tem o seu tempo determinado. Como disse aqui, na leitura que fizemos, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Tudo tem o tempo. E não adianta, irmãos, querermos sair do tempo. Se o nosso tempo é de se alegrar, glória a Deus. Se alegre no Senhor. Amém, irmão? Se alegre no Senhor. Mas também se chegar o tempo de sofrermos, temos que sofrer, irmãos. Mas sofrer de cabeça erguida. Sofrimento encarado por pessoas conscientes do momento que está passando. Que não se encurva ao sofrimento. Que não permite que o sofrimento venha, irmãos, ofuscar o brilho do Espírito Santo na sua vida. Amém? É como diz o hino, passando pela prova, dando glória a Deus. Amém? É possível, sim, obviamente, que no momento da prova, do sofrimento, como seres humanos, nós vamos sentir solidão, a ausência, podemos sentir medo, magoar-se, perturbar-se,
chorar, gemer, mas nunca sem se permitir recuar, sem se permitir desistir de lutar. Mas aquele cristão que está dentro da prova dizendo: eu creio que o meu Redentor vive e que por certo se levantará ao meu favor. Eu quero aproveitar esta oportunidade, concluindo esta reflexão, orando por você que está aí do outro lado, meu querido. Amém? Maravilhoso Deus, no nome de Jesus, queremos louvar, Senhor, queremos bendizer, queremos te exaltar, porque Tu és Deus, porque Tu és o Senhor, independente do meu cronos, do tempo em que eu esteja atravessando. Dentro deste tempo, Senhor, tudo aquilo que nos for permitido passar, passaremos, reconhecendo a Tua soberania. Ó Senhor, não permita que com os nossos lábios venhamos, Senhor, desconhecer o Teu poder, virar as costas, Senhor, para a Tua majestade, tal como aqueles judeus na peregrinação, diante de tantos benefícios, de tantas bênçãos alcançadas, te desprezaram, Senhor, murmuravam, desejavam regressar ao Egito e compararam o Egito como o melhor lugar para estar do que estar sofrendo no deserto, do que estar passando pela prova. Oh Jesus, tenha de misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que venhamos negar o Teu nome, que o Teu Espírito Santo fale mais alto dentro de nós. Quando as nossas forças irem, nossas forças se forem, como disse o apóstolo Paulo, que Teu Espírito venha orar em nosso lugar, em nosso favor, dando gemidos inexprimíveis. E por isso eu entendo que muitas das vitórias que nós alcançamos, que muitas das bênçãos alcançadas, aleluia, muitas das vezes aconteceram não pelos nossos méritos, pelas nossas forças, mas porque o Teu Espírito Santo em nós agiu ao nosso benefício, orou por nós, falou por nós quando nós forças não tínhamos para ter o que dizer ao Senhor. Mas o Espírito Santo soube interpretar bem o nosso momento, o nosso sofrimento, e por isso que aqui estamos, Senhor. Quando olhamos para trás, percebemos que já percorremos um longo caminho e que muitos momentos difíceis foram vencidos, como também muitos momentos bons ficaram para trás. Mas estamos nesta marcha, Senhor, nesta carreira, olhando para o alvo, olhando para o Senhor. Nos ajude a chegar lá, meu Deus. Nós queremos chegar do outro lado. Nós sabemos que do outro lado tudo cessará. Toda dor, toda dificuldade, Senhor. Mas enquanto estamos nesta terra, ensina-nos a Tua vontade, Senhor. Que possamos esperar, Deus, pacientemente o Teu momento, a hora certa. Ó Pai querido, é no Teu nome que nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado mesmo. Compartilha este vídeo, curta aí. E se você puder, na página lá no canal do YouTube, Momento de Reflexão, pb.fabio, tudo maiúsculo, e você vai lá e inscreva-se. Nós estaremos também carregando este vídeo lá para o YouTube. Muito obrigado, que Deus assim nos abençoe
E se Ele nos permitir, voltaremos em uma outra oportunidade. Lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima. E meu muito obrigado em nome de Jesus.